Agora sim, de forma oficial, e o vídeo que eu preparei, prometi para vocês na semana passada, falando sobre as características de jogo do técnico Márcio Zanardi. O que a gente pode esperar em termos táticos, padrão de jogo, esquemas adotados, por exemplo, nesta última passagem pelo São Bernardo. Será que é um técnico mais ofensivo ou defensivo? Pode utilizar, por exemplo, 3 zagueiros, sendo que até mesmo um deles, um dos titulares pelo São Bernardo nesse ano, está na mira do Goiás. E ideias táticas que eu vejo sim com bons olhos, em comparação com técnicos que surgiram recentemente no futebol brasileiro, como por exemplo o Thiago Carpini. Será que o Márcio Zanardi é semelhante, por exemplo, ao Armando Evangelista? Eu acho que alguns tópicos sim. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil. Lá você ganha R$20 de graça para apostar como quiser, como por exemplo nas partidas da Libertadores nesta terça-feira. Teremos Deportivo Táchira e River Plate, uma vitória do River fora, pagando 1,43 a cada real apostado. Vitória do Grêmio contra o Jay Strongest lá na Bolívia, uma cotação também altíssima, 5,28, um empate 4,17, empate entre Milionários e Flamengo também a 3,42, uma vitória, por exemplo, do Flamengo fora, 1,92. Essas e todas as outras odds na Libertadores, na Copa Sul-Americana, é na Pix Brasil. O link você encontra logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta aposta do Goiás em contratar o técnico Márcio Zanardi, já oficializado neste último domingo, e um nome que eu gostei. De forma inicial, falei sobre as características básicas do Márcio Zanardi, mas quando tivesse uma confirmação, iria estudar um pouco mais sobre as suas escalações no São Bernardo, sobre as suas ideias e táticas, implantadas dentro do campo de jogo, se faz sentido ou não, daquilo que vinha também sendo acrescentado no Goiás ou não pelo técnico Zé Ricardo, tá? Então, de maneira geral, é uma aposta que o Goiás faz, que eu gosto, tá? Porque não tem como falar que não é uma aposta, tudo bem? Assim como eu usei o argumento que o Campeonato Paulista ele é sim uma boa amostra para clubes como o Goiás, que terá o desafio à Série B do futebol brasileiro, mas ainda é um técnico jovem, pode sim cometer erros, é natural, mas eu prefiro o Goiás apostar e errar, por exemplo, em algumas questões, como por exemplo, talvez ideias, talvez uma tomada de decisão que ele ainda não tem experiência num calor do momento, se tratando de Série B, não é, por exemplo, o São Bernardo, que com todo respeito não tem como comparar em termos de estrutura, pressão, brigar por acesso, apesar que ele vinha fazendo isso já de forma consistente lá no ABC Paulista, então é outra realidade. Ainda assim prefiro essa aposta, um contrato de 2 anos também no Goiás, basicamente, até o final de 2025, o que mostra que a diretoria pensa assim no Márcio Zanardi a longo prazo. No São Bernardo, o que ele utilizou sobre, basicamente, esquemas táticos. Um 3-4-3, utilizando esses 3 zagueiros, algo que eu gosto sim no futebol, se ele for bem trabalhado. Um 4-2-3-1, esse esquema que até o Goiás de vez em quando vinha adotando com o Zé Ricardo, ou o tradicional 4-3-3, mas nessa temporada algo que chamou muita atenção foi de fato, de novo, esse esquema com 3 zagueiros, porque a princípio o torcedor pode olhar e falar, putz, mas então é um novo Zé Ricardo, novo Jair Ventura, ou Armando Evangelista, que também gostava de um esquema mais defensivo. Não necessariamente, porque o Márcio Zanardi ele usa esses 3 zagueiros justamente para dar maior liberdade para os laterais, da mesma forma para os pontas. Olha só o que ele disse em uma entrevista, um pequeno trecho do canal 4 Linhas, acho que o nome do rapaz que apresenta é o Felipe, muito bom canal, indico para todos vocês. Ele falou o seguinte, que gosta de marcar com a bola e sem a bola, independente se o esquema é ofensivo ou defensivo, gosta também de analisar os adversários e montar a estratégia para não ser surpreendido, ficar com a bola o tempo todo e não rifar para o adversário. Acho que são tópicos que qualquer torcedor gostaria de ver sendo implantadas em seu time do coração. Então é sim, um São Bernardo que tem mais a posse de bola em determinados momentos, vencendo um jogo, realidade de Campeonato Paulista,
contra adversários muito mais fortes. É normal, né? Abaixar também as suas linhas. É um time que marca muito bem o jogo aéreo, né? Tanto para marcar quanto também no sistema ofensivo, né? O Zanardi, como eu falei, gosta de utilizar os laterais bem abertos em cada uma das pontas, né? O lateral direito avança muito, o lateral esquerdo também, até mesmo os zagueiros. Eu estava parando para analisar o mapa de movimentação, por exemplo, do Rafael Foster, canhoto, que está na mira do Goiás, quanto também do Helder, né? O Helder Maciel vem fazendo uma excelente temporada, e os mapas de movimentação deles dão quase como um lateral, quase como um volante, tá? Então é natural também ver essa saída com os zagueiros com a bola dominada. Pode utilizar também um lançamento? Pode, porque o Zanardi gosta de usar também pontas com muita velocidade. Então, por exemplo, uma outra jogada, além desta triangulação, jogadores que sempre estão próximos um do outro, o Zanardi gosta, por exemplo, talvez de um lançamento, uma bola longa, utilizando também esse recurso, para o centroavante dar uma casquinha e buscar um ponto. Não é a jogada principal. A principal é, de fato, ter na posse de bola, tentando construir pelos lados e fazer um cruzamento dentro da grande área, muito povoado, onde o centroavante entra além dos dois pontas. Então, normalmente, o São Bernardo, que marcava muitos gols no Paulistão de cabeça, com cruzamentos do lateral direito, algo que o Goiás vai ter que buscar no mercado, ou até mesmo dos seus pontos. Então, quando cruza da direita, pode ser o lateral direito ou o ponta, cruzando para, por exemplo, o centroavante, o meia que entra ali dentro também, e o outro ponta, ou até mesmo o lateral esquerdo, fechando lá do outro lado. A gente deve ver sim muito isso no Goiás. Esta bola para dentro da grande área sempre sendo uma grande arma, uma arma poderosa no setor ofensivo. Para ideias de posicionamento, de peças-chave, vamos colocar assim, ele sempre usa, além desses laterais ofensivos, um zagueiro canhoto que tem uma boa capacidade de construção, isso é muito importante no futebol, um volante pé de ferro, né? Nessa temporada foi o Rodrigo Souza, e um centroavante também com essa característica de força física, para fazer o pivô, e como eu falei também, as bolas aéreas, essas casquinhas também funcionam muito bem no estilo de jogo do Márcio Zanardi. Falando na teoria, agora a gente tem que esperar também para dentro de campo. É um técnico que tem essa característica de ser um estudioso, né? Se preparar muito bem para as partidas, como ele mesmo utilizou as expressões que não gosta de ser surpreendido na partida pelos seus adversários. Pode utilizar também um camisa 10 de movimentação, como foi, por exemplo, o Vitinho no ano passado no Campeonato Paulista. Foi muito bem, eu lembro do Vitinho. Ele pode cair pelo lado direito, pelo lado esquerdo, um meio de muita mobilidade. Isso ajuda também a ideia de jogo do Márcio Zanardi, que tem calma para tocar a bola, mas tendo a possibilidade de adiantar logo esse jogo e definir em poucos lances, ele vai utilizar desta artimanha, tá? Então, basicamente é isso. Um time que gosta de ter a posse de bola, também não tem vergonha de recuar, tendo o placar ao seu favor, mas não vai fazer isso com 1-0 toda vez, tá? Pelo menos no cenário do São Bernardo, ele não tinha esta característica de retrancar após fazer 1-0, tá? Tanto é que, por exemplo, nessa temporada, pegando o número de gols, em 14 jogos, o São Bernardo marcou 15 gols e sofreu apenas 11. Lembrando, no Campeonato Paulista, onde os adversários são do nível ou até superior ao Goiás, como por exemplo o Corinthians, o Mirassol, o Água Santa, o Santos, o Palmeiras. Então é o outro cenário, não estamos falando de qualquer estadual e sim o mais difícil do Brasil. Por isso que dá para o torcedor ter um alento, uma referência em relação ao que pode esperar para um desafio de um técnico ainda jovem, 45 anos, em uma Série B do Brasileirão, com um clube tão grande como é o Goiás. Nesse aspecto que eu disse que o Márcio Zanardi pode ser sim comparado ao Armando Evangelista, é que ele gosta de um jogo vertical, acelerar rápido nas pontas e também na forma de marcação. Geralmente uma marcação individual pelo lado do campo, né? Isso o camarada do canal 4 Linhas explicou muito bem, onde, por exemplo, o ponta sempre tem a função de marcar o lateral direito do adversário, independente de onde ele correr. Isso pode ser ruim porque o jogador desgaste? Pode sim, mas fica muito preenchido a região determinada onde está a bola, por exemplo, principalmente nas pontas, um número maior de jogadores, por exemplo, do São Bernardo, naquela região para recuperar a bola o mais rápido possível e sair em contra-ataque. No meio de campo não é geralmente utilizada essa mesma estratégia, porque uma coisa é você tentar recuperar com muita gente na ponta, né, que se você passar por ali ainda tem os zagueiros, tem um volante. Outra coisa é no meio de campo, né? No meio de campo, se você 2, 3 toques rápidos, você já está, o adversário já encontra uma bola
na cara do goleiro. Então, um bloco mais... Não chega a ser um bloco muito atrás, mas também não é um time que marca todo mundo lá na frente. Intermediário, vamos colocar assim. Mas tenta sim sempre essa ideia de ter jogadores próximos um do outro para recuperar o mais rápido possível essa bola e sair em contra-ataque. Então, em linhas gerais, é basicamente isso. Um time que é sim muito bem organizado, sofre pouquíssimos gols, bem ajustado também na marcação por zona, por exemplo, em cruzamentos para dentro da grande área, em cobranças de escanteio, busca essa presença dos laterais. Por isso utiliza 3 zagueiros e um volante mais pé de ferro, para dar, por exemplo, como eu disse, uma liberdade maior para os laterais, para os pontas e também para o camisa 10, né? Ele já jogou com camisa 10 de mobilidade, como foi o Vitinho, já atuou também com camisa 10 mais clássico, aquele cara de dar um toque mais refinado. Enfim, vai depender muito do que o Goiás entregar também em termos de elenco para o Márcio Zanardi, que terá também as suas indicações, papel fundamental nas contratações deste ano. Lembrando que o Goiás já mira a contratação do Rafael Foster, zagueiro que tem passagem pelo clube. Vou deixar esse vídeo na tela final e eu fiz também um levantamento. Quais são esses melhores jogadores do elenco do São Bernardo? Vou deixar esse vídeo na tela final, mesmo não sendo um elenco extraordinário, né? Por exemplo, o time do Mirassol é muito melhor, do Novo Horizontino, da Ponte Preta, do Guarani, mas o São Bernardo, mesmo não tendo grandes investimentos, com o trabalho dos dois, o Márcio Zanardi e também do Lucas Andrino, essas duas peças no Goiás conseguiram surpreender. Se tratando de Campeonato Paulista, que é o estadual mais forte, acho que serve sim de base para o Goiás em uma Série B. A escalação do São Bernardo nesse ano: Alex Alves, goleiro; Vitor Ricardo na lateral direita; 3 zagueiros: Helder Maciel, Alan Santos e Rafael Foster; Arthur Henrique, aquele mesmo ex-atlético, na lateral esquerda. Meio de campo com o Lucas Lima, também ex-atlético, e o Rodrigo Souza fazendo mais essa função de um pé de ferro. No ataque, o Silvinho pode fazer essa função centralizada ou pelos lados, ou o Kaique, aquele ex-Goiás, como centroavante. Matheus Regis na ponta esquerda, Lucas Tocantins na ponta direita. Basicamente isso. Muita velocidade, aproximação também dos laterais, um meio de campo que é mais pé de ferro e o outro que tem essa mobilidade, chegando junto, por exemplo, com um camisa 10 ou com um falso 9, como por exemplo o Silvinho, já atuou nesse ano. São muitas possibilidades, tá? Eu pensaria sim, seriamente, nessa função de 3 zagueiros. E, por exemplo, utilizar o Rafael Foster, né, na esquerda, junto com o Martin Reia e o Sidmar, sabe? Eu acho que seria uma zaga ok. Preciso de mais. Até o começo da Série B. Tendo novidades, eu volto a falar com vocês sobre esse técnico e também as suas ideias principais. Basicamente é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você começar a apostar, tendo R$20 de graça, esse bônus de boas-vindas, só fazer o seu cadastro utilizando o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!